Olá, amigos! Estamos de novo aqui com o nosso programa cotidiano e hoje eu trouxe um assunto que não é muito conversado, muito debatido aqui em Pelotas. Na verdade, eu encontrei o professor Fábio Ranieri Mendes nas páginas da Universidade Católica, no site da Universidade Católica de Pelotas. Eu estava pesquisando até um outro assunto e entrei lá na extensão, nos programas de extensão da Universidade Católica e me deparei com um curso de parapsicologia. Eu digo, o quê? Universidade Católica com curso de parapsicologia? Aí cliquei lá e descobri que eles têm um curso de ensino à distância de parapsicologia. Consegui o telefone do professor Fábio e fiquei sabendo deste curso que existe há 3 anos e que faz tanto sucesso que eles têm alunos, até o último que se inscreveu é do Piauí. E eu já estou um bom tempo aqui, enquanto a gente organiza o nosso programa aqui, numa conversa maravilhosa com ele. Já soube, inclusive, que o ano passado ele foi entrevistado pela revista Galileu, que fez uma excelente matéria sobre os 40 anos do filme O Exorcista, aquele filme que a gente assistia com os cabelos em pé. Eu, pelo menos, cada vez que passa na televisão, quando eu vejo que é o filme, eu já vou trocando de canal, porque eu já me assustei uma vez, não pretendo me assustar de novo. Embora, claro, hoje com os cabelinhos brancos eu já sei mais ou menos como é que é a história, eu já entendo essa coisa de exorcismo, de demônio, dessas coisas, eu já vejo de uma outra maneira. Professor, é um prazer lhe ter aqui. Que bom poder conversar com o senhor sobre esse assunto. Já recebi uma ótima aula antes de começar o nosso programa. Então, como é que é este curso? O senhor é do Instituto Superior de Filosofia da Católica. O que é a parapsicologia? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no programa. E, como bem falastes, a parapsicologia não é um tema muito conhecido. E a Universidade Católica, através do seu Centro de Educação à Distância, investiu nesta área de conhecimento, permitindo que fosse oferecido à comunidade pelotense, não só à comunidade pelotense, mas à comunidade nacional, aos interessados, um curso de extensão em parapsicologia. A parapsicologia, no sentido mais usual, é a ciência que trata, que estuda os fenômenos paranormais, ou seja, os fenômenos que não são naturais, no sentido de suas ocorrências no nosso cotidiano. Tudo aquilo que foge da esfera natural, que é considerado sobrenatural ou além da normalidade, é estudado pela parapsicologia, que vem aí para ser uma nova área de estudos, para que as pessoas compreendam que nem tudo que nós atribuímos, falavas há pouco sobre o filme O Exorcista, nem tudo que nós atribuímos como tendo protagonista e responsável o demônio, de fato acontece. Pois é, e nós já temos, na verdade, os nossos demônios cotidianos. Nós já temos que enfrentar diariamente o estresse do trabalho, é o estresse da criação de filhos, é o estresse do pouco dinheiro, são N coisas no nosso dia a dia que a gente pode dizer que nos obsidiam, não é? Que nós precisamos lutar contra e precisamos exorcizar. E muitas vezes ainda precisamos tratar desses entes sobrenaturais que também nos levam a travar determinadas batalhas. Como é que a parapsicologia analisa tudo isso? O senhor vinha conversando comigo antes do programa iniciar, até de casos aqui na nossa região, aqui no nosso interior, que vocês já foram chamados, né? O senhor já foi chamado para analisar e que, na verdade, não era uma questão de exorcismo, era uma questão até psicológica. Psicológica. É verdade. Uma das grandes contribuições da parapsicologia, lembrando que a parapsicologia é uma ciência nova e ainda que está em muita discussão sobre a sua credibilidade como ciência. Mas a parapsicologia ela surge para responder a essas situações que acontecem no nosso cotidiano, quando bem falava sobre a questão, precisamos
nos exorcizar a cada dia, porque realmente a vida, dependendo da forma como ela é administrada, ela nos causa muita dor, muito sofrimento, muitas angústias, e aonde nós vamos muitas vezes buscar respostas ou culpados? Numa esfera que envolve o mundo não natural. Então, na realidade, os entes, os espíritos, entidades sobrenaturais que seriam as responsáveis. A parapsicologia não tem a intenção de interferir naquilo que é próprio das comunidades religiosas, que é próprio da doutrina de determinadas comunidades religiosas, mas ela quer sim contribuir para aquelas situações onde a pessoa acaba se aprisionando dentro de si sobre questões que precisam de um bom tratamento psicológico, de um bom tratamento psiquiátrico, e que muitas vezes, por não ter esse cuidado, gera os fenômenos ditos sobrenaturais. Com relação a casos, nós já experimentamos na nossa região alguns casos que eram atribuídos a entidades sobrenaturais, como, por exemplo, um caso na área rural, que há algumas décadas ocorreu, que era um caso de combustão. Ou seja, numa determinada residência na área rural, a cama, literalmente, né, os cobertores prendiam fogo. E o que estava acontecendo? Era o demônio? Era algum espírito que chegava ali e botava fogo? Não. Na realidade, os estudos da parapsicologia, né, feitos, levaram essa jovem a buscar um tratamento num centro habilitado de Porto Alegre para verificar que o problema do fogo, da combustão, não se dava efetivamente por uma entidade, por um fenômeno completamente do além, mas sim era fruto de um problema de ordem psicológica, neurológica, que precisava do devido atendimento. Prova disso é que um dos fenômenos mais comuns que acontecem no Brasil, o chamado fenômeno, né, das pedras que batem na casa, o poltergeist, os sons imprevisíveis. Já foi feito algumas experiências pelo nosso CLAP, por exemplo, que é o Centro de Parapsicologia Latino-Americano de referência no Brasil, em São Paulo, onde geralmente se tira adolescente desse espaço físico, essa pessoa fica afastada por um espaço de 50 metros daquela casa e nada acontece. Coloca a pessoa novamente naquele espaço físico, começa a ter barulhos, movimentação de objetos, pedras que batem. E tudo isso é causado por uma faculdade humana, causado pelo psiquismo humano que atua de forma inconsciente, provocando essas movimentações de objetos ou até mesmo de situações como a combustão, que não tem nada de sobrenatural, mas que tem sim um desequilíbrio psíquico, aquilo que se chama na parapsicologia também de uma subjugação psíquica que leva o acontecimento desses fenômenos. Então, na verdade, a parapsicologia estaria dando ainda os primeiros passos para mostrar aquilo que a mente humana é capaz de fazer. Que é capaz de fazer e não conhece. E não conhece. Que, vamos dizer assim, o cinema hoje em dia está muito mais além, porque a gente vê tantos filmes ainda mostrando o ser humano usando todo este poder da mente, não é? E que hoje em dia mal se aproveita. Muito pouco. Não é? Existe a parapsicologia, ela é compreendida hoje em dois modelos. Nós temos os fenômenos que chamamos de fenômenos de percepção extrasensorial, que dizem respeito a manifestações como telepatia, clarividência, pré-cognição. E temos os fenômenos psicapa, como é chamado, que são as atuações da mente humana sobre a matéria. E aí nós poderíamos pensar na questão de movimentação de objetos ou até mesmo da questão da levitação, que é muito presente nas experiências religiosas de levitação. Esses são fenômenos explicados pela parapsicologia
na ótica de fenômenos naturais inconscientes. Embora há poucos dias tenham me perguntado sobre a questão. Bom, nós temos uma experiência concreta de levitação? E eu fui obrigado a dizer, pelas leituras que tenho, olha, do ponto de vista dos estudos da parapsicologia, não existe relato nenhum de uma levitação plena, total. Temos sim levitações que não são condicionadas e que ocorrem, mas que estão vinculadas à fisiologia humana, dependendo do quadro clínico e do estado mental da pessoa, que possibilita alterações musculares que provocam levitações parciais. Mas nesses anos, nesses 5, 6 anos que eu venho me dedicando mais profundamente ao estudo da parapsicologia, com obras nacionais e internacionais, nós não temos relatos de levitações, de levitação no seu sentido pleno. É claro, se nós formos para a literatura religiosa, nós encontramos nas diversas experiências de comunidades religiosas, experiências místicas de levitação, mas que, como compete ao âmbito mais religioso, não comprovado, não observado pela parapsicologia, ela se reserva a não se posicionar. Mas, de qualquer maneira, a parapsicologia não chega a brigar com as religiões. Com certeza que não. Nem com a religião católica, porque esse curso está dentro de uma universidade católica. E a universidade católica, ela prima, dentro da sua doutrina, pela observação dos milagres, não é? Pela comprovação dos milagres. Nós temos os milagres de Jesus. Como é que a parapsicologia lida com tudo isso? Nós temos também que fazer uma certa distinção da conceituação da parapsicologia. O Brasil é um país que vivencia muito a experiência do sincretismo. Logo, a experiência religiosa está em evidência. Isso leva a parapsicologia a ser um pouco prudente nas suas colocações, porque nós temos aqui uma parapsicologia muito mais centrada nas comunidades religiosas, nas vertentes espiritualistas, do que propriamente uma parapsicologia científica europeia. Então, a própria Igreja Católica incentiva o estudo da parapsicologia, e a tua pergunta é muito oportuna, porque quando a Universidade Católica lançou esse curso, é importante que você saiba, que a comunidade saiba também, que a universidade também teve um olhar diferente quando essa proposta foi oferecida, e me recordo na ocasião que eu fui convidado a comparecer na instituição, lá no órgão responsável pela gestão dos cursos, para explicar o que iria acontecer. Bom, e é claro que eu fui bem amparado com documentos da própria Igreja Católica, onde se incentiva, né, o estudo da parapsicologia. Por quê? Porque é preciso fazer uma experiência de fé saudável. Nós não podemos ter uma fé que nos escraviza ou que até mesmo nos aliena. A nossa fé deve ser experimentada na comunidade, no culto, dependendo da religião, mas de forma saudável. E a compreensão de determinados fenômenos que acontecem no cotidiano, que muitas vezes são fruto da imaginação humana, podem levar a uma experiência de fé não muito saudável. E aí vem o desequilíbrio psíquico, e aí vem os desencontros, e aí vem a necessidade de fazer o exorcismo cotidianamente, porque nós acabamos nos aprisionando também nessas construções imaginárias que são pessoais. Professor, com essa sua resposta, eu vou pedir um intervalo, né? Já passamos a primeira parte do programa, mas nós vamos continuar com este tema e com esta sua resposta, que já me levou a uma outra questão. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta e continuando com a resposta do professor Fábio, eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor fala numa vida saudável, o senhor fala numa fé saudável, numa religião saudável. Nós podemos ter uma fé saudável, uma religião saudável, onde também se possa questionar, onde se possa fazer perguntas e buscar respostas? Com certeza. Quando nós falamos de fé saudável ou de uma fé madura também, nós estamos falando de uma fé que é fruto que nasce de uma interrogação também. Ou seja, nós queremos conhecer as razões que nos levam a manifestar determinados atos de fé. E isso é importante porque a fé, quando não traz essa compreensão, a fé pode ser também uma experiência de negação da própria fé. Porque nós não queremos acreditar unicamente naquilo que nos transmite de uma forma já determinada, já imposta. O ser humano, no seu estado de natureza, traz sempre os seus questionamentos. E a fé vai se tornando cada vez mais adulta, mais saudável, na medida que encontramos através da razão as respostas que legitimam a nossa opção. Vou dar um exemplo. Nós temos um filósofo de experiência cristã, protestante, que ao ser questionado sobre o conceito de fé, respondeu da seguinte forma. Esse pensador se chama Søren Kierkegaard. O que é a fé? E a sua resposta foi brilhante. A fé pode ser compreendida, num primeiro momento, como um salto no escuro. Bom, um salto no escuro supõe saltar sobre algo que não é palpável, que eu não posso tocar, eu não posso comprovar, mas é para nos mostrar que a experiência de fé é única e é pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, esta fé precisa encontrar razões para se tornar autêntica. Então, toda vez que um cristão, ou que qualquer pessoa que faça uma experiência de fé na sua comunidade, é capaz de fazer os questionamentos, ele está procurando o quê? As razões para legitimar a sua opção de ter fé. É claro, a fé é algo muito subjetivo. E a fé, ela não precisa de comprovações, mas ela precisa ser legitimada, sim. Nós tivemos alguns momentos da nossa história onde as questões de fé, elas simplesmente eram apresentadas e aceitas. Nós hoje sabemos que a nossa experiência de fé precisa sim ter as respostas. É claro, não vamos agora perguntar, bom, mas Deus existe, Deus é verdade, prova. Nós não precisamos que a ciência, através dos laboratórios, prove que Deus existe. Porque isso compete a um outro nível de conhecimento, que nós chamamos de conhecimento teológico, que abarca, através de um outro método, essa experiência que o ser humano vivencia na sua existência. Mas com certeza, Tereza, precisamos questionar e precisamos dar razões para a nossa fé. Assim ela se torna saudável. Gostei muito da sua resposta. Voltando agora para o mote principal da nossa entrevista, que é a parapsicologia, o senhor me disse que o ano passado a revista Galileu mandou um repórter a Pelotas, quando o senhor viu, estava lá batendo na sua procurando porta, o CEPEL. procurando a católica,
para conversar sobre os 40 anos do filme Exorcista. Como é que foi essa entrevista e o que o senhor tinha a dizer sobre o filme Exorcista? Na realidade, interessante. Às vezes nós achamos que estamos distantes, que o Brasil é muito grande, que existem muitas universidades. E, para nossa alegria, a Universidade Católica de Pelotas foi encontrada através do site de busca. Veja só, a pessoa, penso eu, o repórter ainda me relatava, colocou lá no buscador curso de parapsicologia e universidade. O que apareceu? Universidade Católica de Pelotas, curso básico de parapsicologia, um curso de extensão que a universidade oferece. Dicas de passagem, a Universidade Católica tem nesses últimos anos se destacado na sua amplitude e também na sua participação no cenário educacional, promovendo cursos não só na área de educação à distância, que tem sido algo de grande relevância na Católica, a educação à distância, mas também em outras áreas do conhecimento que ela vem, né, aprimorando e oferecendo para a comunidade, como é o curso de parapsicologia. Pois, ao sermos procurados pela revista Galileu, eles gostariam de fazer uma matéria especial sobre os 40 anos do filme O Exorcista. E gostariam também de um posicionamento, tanto da área da psicologia, da psiquiatria, mas também da parapsicologia sobre o filme. E uma das primeiras perguntas que o repórter faz diz respeito: o filme, mesmo tendo sido produzido há 40 anos atrás, continua sendo um filme que provoca arrepios, como falavas no início, provoca uma certa angústia e provoca até medo, porque ele trata de questões que sempre mexeram com o imaginário humano, desde as comunidades mais antigas até a nossa atualidade. E aí ele pergunta, por que um filme como O Exorcista, após 40 anos, continua despertando nas empresas, nas indústrias cinematográficas, tanto interesse? E por que esse tipo de filme é tão assistido pela comunidade, pelas pessoas? E eu explicava, né, na reportagem que o ser humano ele sempre foi curioso. Ao mesmo tempo que o ser humano é curioso, ele também tem alguns medos, que ele não tem as respostas. Dentro desses medos entra todas as questões que envolvem o mundo não visível. Um mundo interpretado como o mundo do além, ou o mundo do sobrenatural, que mexe com questões que envolvem vida, morte, para onde nós vamos, efetivamente o que nos espera. E o mal existe, a possessão existe. Essas questões sempre estiveram presentes na nossa vida. Prova disso que se a gente chega na nossa casa à noite, falta a luz, fica tudo escuro, a sensação não é muito agradável no primeiro momento, porque a gente não enxerga, não sabe o que está acontecendo, embora seja um espaço de nosso uso cotidiano. As questões que envolvem o misticismo, a espiritualidade, os fenômenos não conhecidos, sempre levaram o ser humano a uma certa angústia também, né? O que realmente existe? E eu dizia para esse repórter, então, que essa ausência de respostas e essa eterna busca por outras respostas sobre a existência humana levam o ser humano a encontrar em filmes que tratam de coisas sobre espíritos, demônios, duendes, anjos, sempre como algo encantador. Prova disso que, recentemente, os últimos filmes que foram lançados tiveram uma grande aceitação pelo público, porque isso mexe com a nossa alma. Mas o senhor, assim, depois que o senhor viu, deve ter visto talvez até mais de uma vez esse filme Exorcista, aquilo foi realmente um caso de exorcismo? O filme O Exorcista, ele é inspirado num caso relatado numa determinada paróquia, numa determinada região, onde a pessoa, né, foi interpretada como possuidora de um demônio. Por ser um filme, ele traz toda uma
linguagem e um visual sensacionalista. Por mexer com questões que o homem não tem respostas, desperta um grande interesse. E a questão do exorcismo sempre foi um tema de interesse, às vezes afastados das rodas de conversa, mas sempre um tema que gera dúvidas, questionamentos. O filme Exorcismo, ele exagera em muitas coisas, com certeza. E nós poderíamos interpretar, do ponto de vista da parapsicologia, como o relato de uma jovem supostamente possuída pelo demônio, que apresentava fortes distúrbios de ordem neurológica e psicológica, que levaram a determinados atos, como o filme relata, como, por exemplo, uma autoflagelação, né? Ela caminha, né, com as mãos viradas para trás, o pescoço dela, né, dá um giro de 360 graus e ela vai dizer, estou aqui de novo. O filme exagera. Acredito eu que hoje, com o advento da parapsicologia, quando falamos de exorcismo, precisamos ter um certo cuidado. Por quê? A Igreja Católica reconhece pouquíssimos casos como casos de exorcismo no sentido usual. E reconhece e pede o apoio dos especialistas para que ajudem as pessoas a saírem desse estado de possessão mediante ajuda médica e psicológica para que seu estado de equilíbrio retorne. Por quê? A nossa mente, já falastes, ela é pouco conhecida. E por ser pouco conhecida, nos permite, no nosso desequilíbrio, muitas manifestações. Ficar por aí atribuindo todos os nossos desconfortos existenciais e desequilíbrios psíquicos ao tal do demônio seria, no mínimo, empobrecedor, entendendo a nossa capacidade mental e as nossas possibilidades, que são inúmeras, até porque uma riqueza que ninguém nos tira e que é fruto em toda a existência humana é a liberdade. E com a liberdade nós podemos escolher muito bem o caminho que queremos, responder a essas escolhas e sair um pouquinho desse espírito de aprisionamento, que na realidade pode ser mais uma fuga, um problema psíquico que utilizamos de forma inconsciente para responder a questões que precisamos primeiro interiormente responder. Bom, vocês estão vendo, né? Ele não respondeu, ele deu uma fugida. Pode ser como pode não ser, né? Não quis dizer bem se era ou se não era exorcismo. Mas agora... Acho que nós precisamos de um programa só sobre esse tema. Mas agora eu quero saber mais um pouquinho sobre o curso, porque aqui de Pelotas nós também podemos ter interessados no curso de parapsicologia. O valor é quase simbólico, né? R$15 a inscrição. Como é que é feito o curso? O pessoal faz um ensino à distância, vai lá na internet, acessa as aulas, como é que é feito? Bom, esse curso ele foi organizado na modalidade à distância para atender as demandas da comunidade, não só local, mas como nacional. Então a pessoa pode acessar o site da UCPEL, procurar cursos de extensão e durante 40 dias a pessoa vai fazer um curso disposto em 5 módulos, onde ele vai ter, num primeiro momento, toda a questão da história da parapsicologia, da conceituação da parapsicologia e depois alguns estudos de casos, para que eles tenham conhecimentos básicos na área da parapsicologia. Então entrar no site da Católica, procurar curso de extensão, está lá também muitas informações sobre o nosso curso e eu também estou à disposição, né, para o que for preciso, para trazer novos esclarecimentos. Tá certo, então. Professor Fábio, foi um prazer conversar. Quem sabe a gente lhe traz outras vezes aqui, a gente pode estender esse assunto, podemos conversar sobre outros, porque eu já vi que o senhor é um ótimo papo. E para vocês, eu agradeço a companhia e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima vez. Até a próxima.